Imagine só você jogar um jogo RPG, e nesse jogo você tem um personagem muito habilidoso, mas um certo dia você é enviado para dentro desse jogo, se tornando o seu personagem. E o anime é Isekai Maouto ou Shokan. Então já vai deixando aquele like, se inscreva aí no canal e vamos pro vídeo. No jogo Cross Reverie existe um jogador lendário que se chama Diablo, que tem habilidades e equipamentos raros e ele derrota os outros jogadores. Depois vemos Sakamoto Takuma, que quando estava jogando foi enviado para dentro do jogo e se tornando o seu personagem Diablo. Lá o Prota percebe que foi duas garotas que tinham invocado ele e uma delas fala que o ritual de escravidão estava completo. Uma das garotas fala que foi ela que invocou o Prota e por causa disso elas começaram a discutir. E o Prota pensa em conversar com as garotas, mas ele lembra que na sua vida ele viveu uma vida solitária e não conseguia falar com ninguém. E a única vez que ele conversou com a garota foi uma garota que desafiou ele para um duelo no jogo. Então o Prota resolve agir como Lorde Demônio e pede para as garotas pararem. E o Prota ordena que elas fazem as pazes e uma magia de escravidão é ativada. Depois uma das garotas falam que tinha achado que a magia de escravidão tinha dado certo. Depois o Prota fala que aquilo aconteceu porque o seu anel reflete a magia que é lançada nele. E a elfa fala que não quer ser escrava de um invocado. E a outra garota fala que de qualquer maneira eles têm que ir para a cidade para desfazer aquilo. E as garotas se apresentam para o Prota, uma se chama Shera e a outra se chama Ren. E a elfa fala que nunca viu um invocado falar, e o Prota fala que ele não é um invocado. Só que o Prota não podia falar a verdade para as garotas, então ele fala que ele é um Lorde Demônio. Depois a elfa fala que com o Prota ao lado dela ela pode se registrar na guilda como uma invocadora. Na cidade eles vão para a hospedaria e a elfa fala que o Prota e ela vão ficar no mesmo quarto. Só que o Prota não queria ficar no mesmo quarto com a garota e a garota fala que elas não têm dinheiro para outro quarto. E a outra garota fala que não há necessidade, o Prota vai ficar no quarto dela e por causa disso as garotas começaram a discutir. E a outra garota fala para elas pararem com aquilo que não ela vai expulsar elas dali. Depois disso, as garotas resolveram que os três iriam ficar no mesmo quarto. Depois aparece uma mulher que é a chefe das associações de magos, e ela fala que tinha algo para tratar com o rei. Quando ela vê as garotas com aquela coleira de escravidão, ela fala que queria saber o que aconteceu. Depois a mulher pergunta se o Prota consegue liberar as garotas, e o Prota fala se ele conseguisse ele já tinha liberado elas. Depois o Prota pergunta para a mulher o que a associação dos magos queria ali. E um homem que estava com a mulher fala para o Prota não falar com ela daquele jeito. Mas o Prota fala para o homem não conversar de igual para igual com ele e chama ele de plebeu. Depois disso, a mulher fala para Ren que ela só quer ajudar ela e fala também que ela é muito importante para o mundo deles. Mas Ren fala que ela consegue se proteger sozinha e a mulher fala que entende. Depois a mulher fala que vai pesquisar como tirar aqueles colares e sai dali, porque já estava tarde. Depois o Prota fala para Ren que ela deve ter um segredo extraordinário, já que uma pessoa tão importante veio visitar ela. Mas a garota fala que não é verdade. Depois o Prota fala que a sua intuição de game está apitando e o problema daquela garota faz parte da história. Então o Prota carrega a garota para um quarto para descobrir o segredo dela. Só que a garota não queria contar o segredo e ela fala se ela contar pro Prota, ele vai abandonar ela também. E o Prota fala que o Lorde Demônio não irá ter piedade disso e fala que vai fazer ela falar. Depois o Prota acaba ficando em cima da garota e ele pensa no que ele vai fazer para fazer a garota falar o segredo. Então o Prota resolve pegar nas orelhas da garota e ela acaba falando o segredo, que a alma de um Lorde Demônio está selado nela. E a garota fala que o objetivo dela final é de derrotar o Lorde Demônio que está dentro dela. E o Prota pergunta para a garota se a mãe dela também hospedou a alma do Lorde Demônio e a garota fala que sim. E o Prota fala que aquele é um destino cruel para uma garota. E o Prota fala se isso fosse parte da história de um jogo, ele ficaria puto com os desenvolvedores do jogo. E o Prota fala para a garota que ele vai destruir a alma desse Lorde Demônio para ela. E a garota começa a chorar e fala que é a primeira vez que alguém diz que não vai abandonar ela. E o Prota fala que ele não é tão fraco assim para abandonar a garota por causa daquilo. Quando o Prota estava lá fora, o homem que estava com a mulher aparece e fala que ele não vai ficar quieto vendo o Prota vagar pela noite àquela hora. E o Prota fala que já disse para ele não conversar de uma forma tão leviana com ele e fala que não tem tempo para plebeus. E o homem fala que ele não é um plebeu e fala que seu rank é próximo da chefe da Associação dos Magos. E ele fala que o Prota é um lixo e chama ele de inútil. E ele fala que não gostou do Prota desde a primeira vez que viu ele.
E eles jogam um cristal no chão e invocam a Salamander de nível 30. Mas a criatura era tão fraca que o Prota derrotou ela só com um ataque. E o homem fala que aquilo é impossível. E quando o Prota viu aquilo, ele percebeu que a sua força é igual à do personagem. E o Prota fala que o poder que ele conquistou viciado no jogo agora é dele. E o homem pergunta para o Prota quem é ele, e o Prota fala que ele é um Lorde Demônio de outro mundo. No outro dia de manhã, o Prota percebe que ali não tem humanos, então ele pergunta para as garotas por que ali não tem humanos, e a elfa fala que quase nunca os humanos vão ali. E o Prota fala que a divisão entre humanos e semi-humanos naquele mundo é maior do que a do jogo que ele jogava. E o Prota pergunta para as garotas se naquele mundo mede a força usando o conceito de níveis. E a elfa fala que sim, e a outra garota fala que ela é uma invocadora de nível 40. E a garota fala que a guilda de aventureiros para onde eles estão indo tem uma forma de medir o nível. E por causa que a elfa não tinha nível, ela acha que o motivo é porque ela ainda não se registrou como aventureira. E a garota fala que o nível dela pode ser 40 ou 50, mas a outra garota fala que o nível dela deve ser no mínimo 10 abaixo da média, e elas começam a discutir. Depois o Prota fala que no jogo aquela área era exclusiva para nível 60. E o Prota fala que naquele mundo está operando em níveis reduzidos. Na guilda, o Prota e a elfa foram medir seus níveis, e a garota era nível 30. Mas na vez do Prota, ele acaba causando uma onda de choque. Por causa disso, o Prota foi para a sala da chefe da guilda, e lá ela falou que é a primeira vez que o espelho reagiu assim. E ela fala que tem certeza que o nível do Prota é alto, mas ela não sabe quanto alto é. E ela fala que tem certeza que o nível do Prota é alto, e ela fala que o Prota está além do conhecimento deles. E o Prota pergunta para ela se ela vai aceitar ele na guilda. E ela fala que ficaria feliz em aceitar pessoas fortes. E ela fala que é mais fraca que o Prota, e ela pergunta para ele se ele aceitaria receber ordens dela. E o Prota fala que não liga com isso, o importante é que ela pague ele. E ela fala que o Prota é interessante. Depois disso, ela dá uma missão para eles, e eles foram completar a missão. E a missão que eles teriam que fazer era derrotar uma cobra na floresta dos Devoradores de Homens. Depois, a garota fala que o cliente que pediu aquela missão faz parte da Associação de Magos. E o Prota fala que aquela mulher pode estar envolvida nisso. E o Prota fala para a garota não se preocupar. Depois o Prota fala que seria mais conveniente eles usarem um teleporte. E pergunta para as garotas se tem algum portal perto da floresta. Mas uma das garotas pergunta o que é um portal. E o Prota fala que é um feitiço para retornar para a última cidade onde a pessoa foi. E a elfa fala que se tivesse isso, todo mundo estaria usando. Quando eles chegam na floresta, a elfa pergunta como eles vão encontrar aquela cobra. E a garota fala que elas têm mais de 20 metros e elas costumam se espreitar no pântano, onde elas atacam as presas que chegam perto. Depois a elfa fala que tinha gente ali e o Prota fala que aquilo é uma armadilha. Então o Prota pergunta para a elfa onde eles estavam e a elfa mostra, então o Prota começa a atacar eles. E era elfos que queriam que o Prota liberasse a garota. E um deles falam que ela é a princesa do reino de Greenwalder. E o Prota fala que não sabe quem mandou eles fazerem aquilo, mas ele fala para eles que ele não é o mercador de escravo. Só que a elfa fala que eles não precisam dela e que ela não vai casar com a pessoa que ela não gosta. E ela fala que não vai voltar para aquele país e que a partir de agora ela vai viver sozinha. E ela também fala que ela não é uma escrava de ninguém e que ela pertence a ela mesma. Mas o elfo fala que ela está em uma situação complicada e que ela é muito fraca para viver sozinha. E eles falam que vão levar a garota mesmo que for à força. E o Prota fala que eles cometeram 3 erros. Primeiro, ele não é um mercador de escravo. E o segundo erro deles foi achar que a garota é fraca. E o terceiro erro deles é considerar o Prota como o inimigo deles. Então os elfos jogam flechas no Prota, mas quando as flechas chegam perto do Prota, elas caem no chão. E o Prota fala que aquelas flechas deles não serão úteis em combate e pergunta com quem eles estavam lutando. E eles ficam com raiva e um deles pega uma flecha que o Prota já viu no jogo. Só que a flecha não causa nenhum arranhão no Prota. E eles perguntam quem é o Prota e o Prota fala que ele é um Lorde Demônio de outro mundo. E o Prota usa uma magia e congela a floresta. E o Prota descobre que aquele mesmo homem que ele tinha derrotado estava junto com os elfos. E o Prota fala para ele se ele entrar no caminho dele novamente, ele vai acabar com ele. Depois disso, o homem sai dali.
E a garota fala para os elfos que ela não vai voltar para casa, ela vai ficar com o Prota e com a outra garota. Depois a garota fala que a magia do Prota é incrível e que ela nunca viu nada daquele tipo antes. E o Prota fala que é algo que ele aprendeu como subir de nível. E o Prota fala que ele é de outro mundo, onde a prioridade é subir de nível, mesmo que significa arriscar a vida. E a garota pergunta para o Prota se ele não valoriza a sua própria vida. E o Prota fala que claro que ele nunca pensou em jogar ela fora. E o Prota fala que não seria capaz de derrotar o Lorde Demônio de outra forma. Por causa disso, a garota pergunta para o Prota se ele escolheu a outra garota e pula em cima dele. E ela fala para o Prota que ela também precisa dele. E o Prota tenta levantar, mas eles acabam caindo em cima da cama, e a outra garota aparece.